Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos meditar na palavra do Senhor, no texto do profeta Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. As Escrituras nos dizem assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Irmãos, o contexto é um momento de angústia, de tristeza que o profeta Abacuque se encontra. Deus revela para o profeta que ele vai mandar uma nação impetuosa, os caldeus, para que vá destruir essa nação, para que vá disciplinar o seu povo. O profeta, ele fica atemorizado, que no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: Tenho ouvido, o Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Ele diz: Senhor, eu tenho ouvido o que o Senhor me disse, e eu fiquei alarmado com tudo isso. Como que o Senhor vai mandar uma nação impetuosa, nação poderosa? No capítulo 1, no versículo 7, diz assim: Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Irmãos, então era uma nação poderosa. Qual a atitude do profeta? O que ele faz? O que nós aprendemos com ele em tempos difíceis? Qual a sua atitude? O que nós aprendemos com o profeta Abacuque em tempos difíceis? Nós aprendemos, irmãos, que em tempos difíceis é tempo de oração, é tempo de aproximar de Deus. No capítulo 2, versículo 1, o profeta está esperando de Deus uma resposta de suas orações. Ele diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então veja que o profeta, ele está esperando de Deus uma resposta do seu clamor, das suas orações. Ele diz: Eu vou me colocar na torre de vigia. A torre de vigia era o lugar onde ficava o sentinela. Quando alguém chegava para trazer alguma mensagem, ele era o primeiro a pegar aquela mensagem e levar para a cidade. O sentinela também era aquele que, quando tinha uma invasão, ele deveria tocar a trombeta para avisar o povo. Então é dessa forma que o profeta está
o profeta está a esperar as respostas de suas súplicas. É assim que nós devemos também estar, irmãos, em tempos difíceis, em oração, orando pela igreja, orando pelos irmãos, orando para que Deus nos guarde, orando para que a graça do Senhor seja ao nosso favor, orando pelo nosso país, orando pelas nossas autoridades, orando pelo mundo, nesse tempo onde está sendo afetado pela pandemia, muitos países, muitas pessoas sofrendo as dores da perda dos seus familiares e outras coisas mais. Irmãos, precisamos orar. O que é oração? Oração é intimidade com Deus. Precisamos estar mais perto do Senhor. Precisamos colocar diante de Deus os nossos temores, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, aquilo que aflige o nosso coração. Oração é poder confiar em Deus e não na nossa súplica ou nas nossas orações. Oração é dependência, é dizer para Deus: Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Oração é reconhecer a nossa fragilidade, é entender que nós não podemos, mas estamos confiando naquele que pode todas as coisas. É assim que se encontra o profeta. O profeta se encontra na sua angústia, na sua tristeza, alarmado com o que o Senhor irá fazer, mas ele se encontra prostrado, ele se encontra humilhado, ele se encontra confiando no seu Deus. É assim que eu e você deve estar. Eu tenho que estar orando por vocês, irmãos. Vocês têm que estar orando uns pelos outros. Temos que estar orando pelas nossas autoridades. Temos que estar orando pela nossa família. Temos que colocar os nossos filhos para orarem. Temos que confiar em Deus e entregar a cada dia a nossa vida, colocar diante do Senhor, em petições e súplicas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Que possamos ser revigorados no Senhor em oração, que na intimidade com Deus possamos sairmos desse momento mais fortalecidos, em nome de Jesus. Irmãos, o profeta Abacuque nos ensina que em dias difíceis é tempo de ter fé em Deus. É tempo de exercitar a nossa fé no Senhor. Veja o que ele diz no capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ele faz o contraste aqui entre duas pessoas. Primeiro ele fala sobre o soberbo e depois fala sobre o justo. Esse soberbo, ele estava fazendo referência aos caldeus, a nação ímpia. Eram arrogantes, que confiavam em si mesmas. Eram pessoas que confiavam em si mesmas, se achavam autossuficientes e não dependiam de Deus. Não confiava em Deus, confiava somente neles. Mas a palavra do Senhor diz, irmãos, que o justo viverá pela fé. Mas veja que o justo aqui é alguém que confia no Senhor. É o contraste do soberbo. Então veja que o povo de Deus, por mais que tenha os seus pecados, eles são justificados em Cristo Jesus. E uma de suas qualificações é que eles confiam no Senhor. Eles sabem que Deus governa toda a história. Eles confiam que Deus está no governo de tudo. E que por mais que os dias são maus, Deus está no controle de todas as coisas.
Nós sabemos, irmãos, quem é o nosso Deus, por isso confiamos. O profeta Abacuque também conhecia o seu Deus, quando ele diz no capítulo 1, versículo 12: não és tu, desde a eternidade, ó Senhor. Ele está falando sobre a eternidade de Deus, um Deus que é eterno, um Deus que não morre, um Deus que cumpre o que fala. Depois ele continua dizendo: meu Deus, o Deus pessoal do profeta. Depois ele diz: o meu santo. Depois ele diz: tu, ó rocha. Depois no versículo 13 ele diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Então um Deus que é eterno, um Deus que é santo, um Deus que é rocha, que não pode ser abalado com coisa nenhuma, um Deus que pode ser o nosso refúgio, um Deus que nos sustenta em meio aos dias maus. O salmista, no Salmo 42, versículo 5, diz assim: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Veja que o salmista está confiante em Deus. Ele diz que a sua alma espera em Deus. Ele está esperando em Deus, espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o Deus meu. Também, irmãos, o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio. Ele é o Deus que está presente. Irmãos, viver pela fé significa que nós devemos manifestar alegria em várias circunstâncias. Veja que o profeta, quando ele vai falar sobre a sua situação no capítulo 3, ele vai manifestar agora a sua confiança em Deus, e as coisas mudam, porque ele tira toda a angústia do seu coração. E ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Veja que ele está falando: olha, ainda que a figueira não floresça, por mais que esse povo venha e destrua todas as plantações, que leve todo o nosso gado, e que nós ficamos aqui em escassez, ele diz assim: todavia eu me alegro no Senhor. Todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, irmãos, enche o nosso coração de alegria em tempos difíceis. O Senhor Deus nos capacita a adorá-lo, a louvá-lo em tempos difíceis, a cantar: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda assim eu me alegrarei no Deus, o Deus da minha salvação. Que a nossa fé em Deus, irmãos, nos leve a adorar o Senhor, nos leve a cantar louvores ao nosso Deus. Que a nossa fé no Senhor tire de nós toda murmuração, toda insatisfação, e que coloque no coração nosso a esperança, que coloque no nosso coração a alegria. Irmãos, não é tempo de terror, não é tempo de desespero, é tempo de louvar a Deus, porque Ele está no controle da história, porque Ele conduz a nossa história, porque Ele é o Senhor que está no controle de tudo, nada passa despercebido ao seu olhar. Que Deus, irmãos, em Cristo Jesus, fortaleça o nosso coração, que estejamos em oração em dias difíceis, que estejamos
com o nosso coração também cheios de fé em Deus, e que o Senhor nos alegre, que o Senhor nos conforte, e que a graça do Senhor seja sobre nós. Louvado seja Deus, toda honra seja dada ao Senhor, que está no centro de todas as coisas, e tudo irá acontecer para a sua glória. Nós veremos, irmãos, que o fim de tudo isso, de toda essa pandemia, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos pelo privilégio de podermos falar com o Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do nosso povo, da nossa igreja. Fortaleça-nos, ó Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do mundo, Pai. Nesses dias que estamos vivendo, momentos difíceis. Fortaleça o coração daqueles que está aflito. Fortaleça o coração daqueles que está em terror. Que eles sintam a paz do Senhor e que o seu coração encha da alegria do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.